Uma comitiva americana está chegando ao Brasil nesta segunda-feira para tratar de temas ligados à segurança pública e crime organizado. O grupo americano que faz a visita é equivalente ao nosso Ministério das Relações Exteriores. E de acordo com a assessoria da Embaixada Americana, a delegação vai ser chefiada por Dave Gamble, chefe interino das coordenações de sanções do órgão. Então, estão previstas reuniões bilaterais sobre organizações criminosas transacionais e temas sobre os programas de sanções dos Estados Unidos, voltado ao combate ao terrorismo e ao tráfico de drogas. Lara, quem do Brasil deve encontrar com essa missão americana? Léo, a resposta mais sincera é: ninguém sabe de verdade. Existe uma previsão, sim, de reunião dessa delegação norte-americana com o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Existe também perspectiva de reuniões no Palácio do Itamaraty, mas, na verdade, toda essa viagem da delegação norte-americana é cercada basicamente por um grande mistério. A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil diz que eles vêm ao país para discutir questões relacionadas à segurança, principalmente a conexão das facções criminosas, como, por exemplo, o Comando Vermelho e o PCC, com outras instituições terroristas, por exemplo, o Hezbollah, mas tudo ainda está cercado por certo mistério. Por exemplo, o deputado Eduardo Bolsonaro, hoje licenciado e que está nos Estados Unidos, diz que o Dave Gamble vai se encontrar com o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas tudo ainda é muito incerto, ainda não se tem muitos detalhes, a embaixada não tem divulgado detalhes, o governo brasileiro também não tem divulgado com antecipação as agendas. Certeza é, essa delegação chegou hoje ao Brasil e a gente tem perspectiva que eles tenham encontros nos próximos 5 dias, pelo menos. Existe, inclusive, uma perspectiva de reuniões, por exemplo, com os secretários de Segurança de São Paulo, Guilherme Derrite, também do Rio de Janeiro, e com o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Olá, a gente inclusive tem uma sonora, nós temos também a participação do nosso entrevistado, mas já que você falou aí dos parlamentares da direita se manifestando, vamos ouvir o que disse então Flávio Bolsonaro. Eu, na qualidade de presidente da Comissão de Segurança Pública do Senado, havia pedido já há alguns dias uma reunião via embaixada americana aqui no Brasil, com alguma autoridade do governo americano que a gente pudesse tratar dessa pauta de segurança pública. Então o assunto aqui não tem nada a ver com sanções, com relação a quem quer que seja, como foi tratado por parte da imprensa. Essa reunião não foi para isso, já havia pedido essa reunião, e o que nós tratamos aqui é que eu pedi ao governador Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, por intermédio da sua Secretaria de Segurança, um relatório de inteligência sobre a expansão dos grupos aqui brasileiros, em especial de tráfico de armas e drogas, mais especificamente o CV e o PCC, sobre as vinculações deles com organizações criminosas internacionais como o Hezbollah. Isso foi feito, existe esse relatório de inteligência por parte da Cúpula da Segurança Pública do Rio de Janeiro, e o que eu pedi aqui ao senhor Ricardo, que é do Departamento de Estado americano, que trata dessa questão também de organizações criminosas por todo o mundo, foi que nós pudéssemos ir até Washington, eu, o deputado Paulo e a Cúpula da Segurança Pública do Rio e de São Paulo, para que pudéssemos explicar e mostrar o que tem nesse relatório de inteligência. Eu sei por alto, onde há ali diversas investigações com provas mostrando quem são os criminosos brasileiros, as relações que eles têm com terroristas, em especial do Hezbollah, aonde eles lavam dinheiro, quais são as empresas que eles estão lavando dinheiro aqui no Brasil e como é que os seus tentáculos chegaram também aos Estados Unidos. E participa desse tema conosco o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense e também pesquisador de Harvard, Vitélio Brustolin. Doutor, espero que eu tenha falado corretamente o nome do senhor, se não, pode me corrigir. Boa noite para o senhor, seja bem-vindo. Boa noite, Léo, Lara, boa noite a todos. Falou corretamente, sim, Léo. Professor, como o senhor avalia então a chegada dessa missão americana ao Brasil? E quero destacar também mostrando que, apesar de Trump ser o presidente dos Estados Unidos, de maneira alguma que o Brasil rompeu relações por ser um governo de direita, né? Não há nenhum rompimento de relações, pelo contrário, são países que têm relações há séculos. O Brasil esteve presente na posse do Trump, representado por uma embaixadora, uma diplomata de carreira.
E essa visita de uma comitiva dos Estados Unidos é uma visita normal, uma visita que 2 estados fazem. Os Estados Unidos têm preocupações com o crime organizado no Brasil. Eu estava ouvindo a Lara falar que ninguém sabe exatamente a pauta dessas reuniões, serão muitas. De fato, a Embaixada dos Estados Unidos se referiu ao crime organizado, ao PCC, Comando Vermelho, inclusive porque o governo Trump tem designado algumas organizações internacionais, como o Trem de Aragua, por exemplo, da Venezuela, como organizações terroristas, e isso possibilita, segundo o gabinete do Trump, que pessoas ligadas a essas organizações dentro dos Estados Unidos sejam enviadas para El Salvador, por exemplo, para uma prisão de combate ao terrorismo. Agora, também é fato que o Dave Gamble tem uma reunião no CREDEM, né, que é a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do nosso Legislativo. Então, essa reunião, o Felipe Barros, do PL, é presidente dessa comissão, e é impossível que ninguém pergunte ao Gamble sobre o Moraes. As perguntas podem surgir tanto nessa comissão quanto em qualquer outro momento em que ele esteja no Brasil. Portanto, por mais que, segundo a diplomacia dos Estados Unidos, a visita seja para tratar de sanções contra o crime organizado, nada impede que políticos que se opõem à atuação do Moraes na Suprema Corte, no STF, façam perguntas e provocações ao Gamble sobre o juiz. Léo. Oi, professor, boa noite para o senhor, seja bem-vindo. E eu queria trazer 2 perguntas, na verdade, em uma só para o senhor. Primeiro, quando a gente fala em sanções a essas organizações do crime, que tipo de sanções nós poderíamos falar que os Estados Unidos poderia aplicar, por exemplo, nesse sentido? E ainda sobre a questão do ministro Alexandre de Moraes. Hoje, o Ricardo Pita, que é representante dos Estados Unidos, esteve reunido com o senador Flávio Bolsonaro e o deputado Paulo Bilinski, que são os representantes das comissões de segurança pública do Senado e da Câmara dos Deputados, e depois desse encontro os parlamentares disseram que ali foi mesmo para tratar sobre a questão da segurança pública e do crime organizado. Mas o deputado Eduardo Bolsonaro disse sim que um dos assuntos discutidos seria a questão do ministro Alexandre de Moraes. Uma eventual reunião, por exemplo, da delegação norte-americana com o ex-presidente Jair Bolsonaro, como vem sendo cogitada, com esses parlamentares da oposição que compõem esse núcleo da direita, como isso pode ser visto pelo governo brasileiro e como pode impactar nas relações entre Estados Unidos e Brasil? Bom, Lara, são muitas perguntas. Eu vou começar pelas sanções ao crime organizado. Designar organizações criminosas no Brasil como terroristas, que é o que o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro diz que pediu ao Departamento de Estado dos Estados Unidos, deve facilitar que pessoas que estejam ligadas a essas organizações e que estejam nos Estados Unidos sejam combatidas pelo governo dos Estados Unidos. Nós sabemos que muitas organizações do Brasil têm atuação extraterritorial, têm tentáculos no Paraguai, em alguns países da Europa, Portugal, por exemplo. Agora, essa designação não facilita o combate desses outros países, dessas organizações criminosas. É apenas uma designação do governo dos Estados Unidos que ajuda que a legislação americana tenha mais enforcement, tenha mais poder contra esses criminosos que estejam por lá ou contra seus bens que sejam negociados ou transferidos dentro daquele país. Quanto às sanções ao Alexandre de Moraes, né, não foi exatamente a sua pergunta, mas como o Eduardo Bolsonaro vem falando sobre isso, existe a possibilidade dos Estados Unidos sancionarem pessoas, né? Isso aconteceu inclusive quando o Netanyahu de Israel teve um mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional decretado pelo CAN, que é um prosecutor, né, um procurador do Tribunal Penal Internacional. Essas sanções ao Moraes, elas não estão na mesa, ninguém está discutindo isso, mas
Se elas existissem, elas seriam um cancelamento de visto, por exemplo, que o Moraes tem para entrar nos Estados Unidos, e congelamento de bens de pessoas dentro dos Estados Unidos, que se porventura o Alexandre de Moraes tiver algum bem lá dentro. Agora, isso tudo não está na mesa de negociação de novo e, é claro, se esse David Gamble for perguntado sobre isso, acredito que ele não vai se furtar de responder. Mas, a princípio, a visita é para discussão de sanções contra o crime organizado. Essa é a versão oficial da diplomacia dos Estados Unidos no Brasil. E o deputado Bolsonaro tem dito que, porque o embaixador dos Estados Unidos ainda é aquele indicado pelo Biden, ele não disse a verdade sobre a real razão dessa comitiva vir ao Brasil, Lara. Professor Vitélio, agora eu pergunto para o senhor assim, na minha visão, é legítima que os parlamentares, de maneira legítima que os parlamentares tenham essa oportunidade também de questionar sobre Moraes ou sobre qualquer outra autoridade a essa missão americana, se assim eles acharem que deve ser feito, né? De maneira alguma que o governo brasileiro deve blindar uma missão como essa, impedindo que os parlamentares democraticamente eleitos questionem sobre outros assuntos, correto? Nós estamos numa democracia, né? Então, a discussão sobre se sanções dos Estados Unidos são legítimas quando aplicadas a autoridades do nosso país ou não, é uma discussão de direito internacional que não cabe a censura ou a discussão de qualquer que seja. Então, a análise por via de direito internacional, que é a minha área, é de que não há por que não se discutir, o que não significa que serão aplicadas sanções. A mera discussão, o mero debate, faz parte da democracia, Léo. O senhor citou agora, falando em relação ao combate ao tráfico de drogas, né, e também ao terrorismo, o senhor citou bem ali a tríplice fronteira, né, que fica em Foz do Iguaçu, na divisa de Brasil, Argentina e Paraguai. O Brasil já tem atuado de maneira bem forte ali na tríplice fronteira, tentando impedir a entrada de armamentos, de criminosos, mas o fluxo de pessoas, eles são milhares e milhares de pessoas durante o dia. O senhor imagina que, a partir dessa missão americana no nosso país, isso pode ser reforçado ainda mais, se tornar mais rigoroso ainda mais aquela atuação dos fiscais? Não, só se a gente se transformar na Colômbia, que recebe armamento dos Estados Unidos para combater o narcotráfico. No nosso caso, nós recebemos doações de armas dos Estados Unidos, armas que são destinadas às Forças Armadas. A atuação dos nossos grupos criminosos no Brasil, infelizmente, ultrapassa fronteiras. Eu citei há pouco o PCC, o Comando Vermelho. Eles têm atuação forte na tríplice fronteira. Agora, não há nada que os Estados Unidos possam fazer, inclusive porque existe uma questão de soberania do nosso território ali. A não ser que o Brasil peça aos Estados Unidos para montar bases ali. O que não vai acontecer não é essa a questão. O Brasil tem condições de fazer mais e melhor pela sua fronteira, assim como os nossos países vizinhos também têm. Aqui é importante a gente distinguir que não deve haver relação de subveniência do Brasil com os Estados Unidos. É uma relação de respeito de dois países que são colocados igualmente no sistema internacional. O combate ao crime organizado, se tiver apoio dos Estados Unidos e meios para fazer isso dentro do nosso território, é bem-vindo, mas não se trata de nós cedermos a qualquer tipo de uso da força dos Estados Unidos no nosso território, Léo. Professor, ainda sobre essa visita da delegação norte-americana, o senhor acredita que há espaço neste momento para discutir, por exemplo, a questão comercial entre Brasil e Estados Unidos? Isso, Lara, está na pauta do CREDEM, né, da nossa Comissão de Direitos de Relações Exteriores. Isso foi colocado, inclusive porque o Brasil recebeu essa taxação mais 10% no início de abril, tem a suspensão do Trump, mas está lá. Então, segundo o próprio CREDEM, né, segundo a própria Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, isso será discutido, Lara.
Professor, aproveitando que a gente entrou nesse tema econômico, nós temos aí nesta semana uma reunião do FED, né, duas, melhor dizendo, dividida em 2 dias, né, dia 6 e dia 7, assim como no Brasil, né, que a gente acostumou-se a chamar, nós jornalistas, né, de super quarta. Por lá, nos Estados Unidos, pode ser que a taxa de juros seja mantida como está, aqui no Brasil tem uma perspectiva de alta. De certa maneira, talvez uma visita dessa comissão na reunião do Credem, isso também poderia influenciar de alguma maneira o Banco Central? O senhor acredita nisso? Léo, não, porque essa comissão é uma comissão do Estado, né? A Secretaria de Estado dos Estados Unidos é equivalente ao nosso Itamaraty, seria o Ministério das Relações Exteriores, não é da Secretaria de Comércio dos Estados Unidos. A taxa de juros nos Estados Unidos está de 4,25 a 4,50, é uma banda e não deve cair, segundo o Federal Reserve. O Trump tem, inclusive, pedido a demissão do presidente do Federal Reserve, porque ele quer que a taxa de juros caia, mas as medidas econômicas dele são inflacionárias, porque o aumento de tarifas encarece os produtos dentro dos Estados Unidos, então não tem como baixar os juros agora. Ao mesmo tempo, o Brasil também não deve reduzir os juros, a perspectiva da nossa Selic é que ultrapasse os 15% até o final do ano. Essa é a expectativa do mercado e está em tudo que é relatório do Copom. Então, no final das contas, isso não deve influenciar em nada as taxas de juros, a não ser que nessa conversa lá na comissão do nosso legislativo sejam convencidos os representantes do Departamento de Estado a conversar com o Trump, que no futuro pode gerar um outro efeito em cadeia, mas isso é muito improvável, porque os Estados Unidos não deixaram ninguém das taxações, a não ser a Rússia, ironicamente, porque o Trump admira o Putin, Léo. Professor, para a gente poder encerrar a participação do senhor aqui nesta análise, a gente tem a pergunta do nosso espectador, o Robert, que está perguntando o seguinte: como Eduardo Bolsonaro, que é um deputado federal licenciado e está nos Estados Unidos, ele teria algum tipo de autoridade para participar também dessas negociações com o governo americano? Não tem autoridade, ele tem amizade. Amizade com o Steve Bannon, que já foi estrategista da campanha do Trump, com o Jason Miller, que é ex-conselheiro sênior do Trump. Ele tem um relacionamento pessoal e é filho de um ex-chefe de Estado no Brasil. Inclusive, existe um pedido dele para que o Gamble, que esse conselheiro, esse secretário dos Estados Unidos, se encontre com o Bolsonaro. Então, não é uma questão de autoridade, é uma questão de contatos pessoais. Léo. Certo. Professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense e pesquisador de Harvard, professor Vitélio Brustolin, muito obrigado mais uma vez por participar aqui do Tempo News. Obrigado pela sua disponibilidade. Obrigado a vocês pelo convite. Boa noite a todos.